Bom dia, meu povo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Vamos para mais uma reflexão, dia 27 de fevereiro, quinta-feira, um legado de fé. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Salmos 112, versículo 6. Na infância, alimentamos sonhos grandiosos, ansiosos por deixar nossa marca no mundo, seja por meio de uma profissão, seja por outros feitos. À medida que envelhecemos, a realidade adulta se desenha diante de nós, e esses sonhos muitas vezes vão sendo apagados. Enquanto construímos carreiras e vida, surge a reflexão sobre o legado que deixaremos para as próximas gerações. Muitos associam legados a bens materiais, riquezas e status social. No entanto, a verdadeira essência do legado vai além desses elementos e será associado a riquezas materiais e ao bom testemunho que deixamos uma vida justa e íntegra, de dedicação e amor à família e ao próximo, especialmente do quanto nos dedicamos a Deus. Dinheiro, posses e status podem desaparecer, mas o impacto duradouro reside na inspiração de uma vida íntegra e consagrada a Deus Pai. O legado autêntico é o exemplo que deixamos, a capacidade de influenciar positivamente a vida das pessoas, simplesmente por nossa fé e maneira de agir diante das circunstâncias. Muitos dedicam todo o tempo que têm em busca de acumular ainda mais riquezas, mas elas, cedo ou tarde, perecerão. Todavia, um legado de amor e obediência a Deus tem o poder de impactar não apenas uma família, mas a geração. Se você permitisse hoje, qual legado deixaria para aqueles que os cercam? Você tem a oportunidade de impactar muitas vidas por meio de um legado de fé e confiança em Deus. Seja uma inspiração, não apenas em palavras, mas em atitudes. Paute sua vida na justiça e no amor de Deus e assim construa uma história que será lembrada por gerações. Aquilo que temos amanhã, poderemos não ter. Aquilo que doamos, nunca perderemos. Mais uma ótima reflexão, né, gente? O sol tá batendo bem aqui no meu rosto. Mais uma ótima reflexão. É bem isso, né? Tem muitas pessoas que só pensam em adquirir bens terrenos, acumular riquezas. Ah, porque eu quero deixar meu filho bem. Ah, porque eu quero dar para o meu filho. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. Quando nós morremos, nós não levamos nada daqui. Nada. Até o nosso corpo se acaba. O que nós levamos daqui é a nossa alma. Então a nossa alma precisa estar preparada. Nosso espírito precisa estar preparado. Portanto, para isso, nós temos que fazer o bem, nós temos que, como fala aqui, né? Aquilo que doamos nunca perderemos, porque Deus vê. E é bem aquilo que também a Bíblia fala, né?
A fé sem obra é morta. Não adianta eu dizer que tenho fé se eu não tenho obras. Os dois são um conjunto para a salvação. Mas o que é obra, Mary? Quando tu ajuda alguém, quando tu tens uma missão, todos nós temos uma missão na Terra. Então, quando tu cumpre a tua missão, sendo uma boa mãe, sendo um bom pai, sendo um bom irmão, sendo um bom amigo, sendo uma boa filha ou filho, ajudando ao próximo. Sabe que muitas vezes que a mão direita dá, a esquerda não pode saber, né? Isso é bíblico também. Então, muitas vezes quando a gente sai por aí, porque aqui em Bombinhas, graças a Deus, assim, é difícil ter pessoa de rua assim, sabe? Mas muitas vezes a gente sai por aí, principalmente lá para Itajaí, quando eu ia para fazer algum exame ou sei lá o quê. E a gente passava e sempre tinha pessoas pedindo, né? Era em sinal de trânsito, era em vendendo balinha ou vendendo alguma coisa, ou até mesmo pessoas na calçada pedindo ajuda. Eu sou uma pessoa que eu sou muito, sabe, eu tenho muita compaixão das pessoas. Então sempre que eu posso, eu tô lá, eu tô ajudando. E às vezes o meu marido dizia para mim assim, tu sabe o que vai fazer com dinheiro? Às vezes está pedindo dinheiro aí para ir tomar cachaça ou para usar droga. O problema não é meu. Falo para ele, o problema não é meu. Eu estou fazendo uma boa ação. Ele está falando que está com fome, que precisa, né, para comprar um prato de comida ou sei lá o quê. Então, se eu estou ajudando de bom coração. Agora, se for para outras coisas, se ele está aqui para enganar os outros, ele um dia vai prestar conta com Deus. Então, o pecado não é meu, o pecado é dele. A gente não pode ficar julgando os outros sem saber. Muitas vezes está aqui realmente porque está com fome, porque precisa levar alguma coisa para casa, até mesmo para os filhos ou para a esposa. Muitas vezes vive uma vida difícil. Então, assim, nós temos que nos preparar espiritualmente sempre e deixar um legado de fé. Eu trabalhei como catequista desde os meus 17 anos. Eu levava a minha filha, minha segunda filha, no carrinho de bebê. Eu comecei a ser catequista junto com uma tia minha, né? Foi onde eu não podia pegar sozinha. Na época, para ser catequista, tinha que entrar junto com uma catequista que já estava no trabalho, né? Na missão, para aprender. Então eu levava a minha filha no carrinho de bebê. E trabalhei durante muitos anos, até eu ficar assim, chegar assim bem ao extremo das minhas dificuldades para me poder parar. Parei, fui coordenador da catequese, trabalhei em liturgia, sempre trabalhei na igreja. E muitas vezes os meus filhos, quando eu chegava em casa, eles diziam: "Ah, mãe, foi tão bonito hoje." Quando fazia as missas de primeira Eucaristia, eu estava sempre como comentarista, né?
e eu fazia muitas coisas, não fazia pelo livro, claro que fazia o que dizia o livro, né, da liturgia diária, mas incrementava e trazia para as minhas palavras. Claro que não as leituras bíblicas, né? Isso, claro, a gente não pode mexer. Mas nos comentários, nas preces dos fiéis, essas coisas, então eu fazia com as minhas próprias palavras. Mas, como eu já falei, tudo em cima do que estava ali naquele livro da liturgia diária. Uma certa época, a minha segunda filha namorou um pastor. E vieram aqui, ela trouxe ele aqui em casa, ela apresentou e tudo. Nós sentamos na mesa para jantar. E daí começou a conversa. Na época eu ainda estava com o meu primeiro marido, né? E depois ele entrou no assunto de religião. Eu falei para ele, olha, não vou citar nomes também, né? Eu vou dizer uma coisa para ti. Eu respeito toda e qualquer religião, mas eu não gosto que critique a minha. Porque tem muita gente que gosta de criticar. E daí era perto de uma festa de primeira Eucaristia e junto com a festa, eu não sei se em honra a São José, que é o nosso padroeiro, ou da Nossa Senhora de Fátima, é um dos dois. Daí a minha filha disse, a minha mãe trabalha na igreja, coisa e outra. Aí ele pegou e falou assim para mim, pois eu vou na tua igreja, mas eu quero que tu vá um dia na minha. Eu disse, eu não estou te pedindo nada e também não estou te prometendo nada. Chegou um certo domingo, era de manhã, eu estava lá na mesa do comentarista, fazendo comentário. E claro que, né, quando a gente está lendo, né, a gente tem que se dirigir ao público, tem que olhar para o público, né, tem que olhar para o pessoal, né, para as pessoas que tem na igreja. E numa das vezes que eu olhei para frente, eu vi, ele era um homem muito alto. Eu vi ele lá na porta da igreja, a igreja estava muito cheia. Eu vi ele lá na porta da igreja. Mal deu de ver a minha filha, né, eu vi ele porque ele era grandão. E depois, saímos dali, viemos para casa. Ele falou assim, olha sogra, tu daria uma ótima pastora. Aí eu falei para ele, eu já estou cumprindo a minha missão. Eu já estou trabalhando na obra de Deus. Eu estou catequizando, eu estou ensinando as crianças o pouco do que eu sei. Mas a hora que eu cheguei lá na igreja, que eu ouvi aquele vozeirão, eu disse, nossa, que eu cheguei a me arrepiar, ele falou. Então assim, eu penso na minha concepção, que eu deixei um legado que muitas pessoas jamais vão esquecer. Tanto que agora há poucos dias, teve 2 dias, um dia eu fiz a leitura, mas para mim fazer leitura é mais complicado porque tem 2 degraus para subir, para ir até a mesa da palavra. Então o comentário não precisa subir degrau, né? Então nesse último dia que eu fiz, a minha tia, que é casada com o irmão do meu pai,
ela chegou a chorar na igreja de ver eu de volta fazendo comentário. E também nesse mesmo tempo eu voltei a ser catequista. Eu catequizei 2 pré-adolescentes na minha casa, porque eu não tenho como trabalhar de catequista, porque a catequese tem que ser na sala de catequese. E a sala de catequese aqui é no 2º piso, né, do salão da igreja. E eu já sei que aquelas escadas elas são bem pesadas para subir, sabe? Então eu não tenho condição de subir escadas. Então eu catequizei esses 2 adolescentes, pré-adolescentes. Um deles é meu neto, que agora eles já estão na preparação para a crisma. E em maio eles fazem a primeira comunhão. Então para mim é gratificante. Então numa reunião que teve, que daí eles fizeram no salão de catequista e pais de catequizandos, cada uma tinha que falar um pouco. Daí eu comecei a falar e eu falei assim, olha, eu já sou catequista já há muitos anos, parei por causa do meu problema de saúde, mas ser catequista é algo muito importante, porque tu está levando as crianças aos adolescentes ou até mesmo aos adultos, palavras que talvez eles nunca nem tenham ouvido, a importância da Bíblia, de ler a Bíblia, a importância da oração. E no final eu falei assim, inclusive aqui tem muitas pessoas que foram meus catequizandos. Que a maioria das pessoas que estavam no salão, na reunião, levantaram a mão, inclusive muitas catequistas. Então, às vezes, assim, é gratificante quando chega uma catequista e diz assim, eu sou o que eu sou, eu faço o que eu faço, porque eu aprendi contigo. Eu tive uma ótima professora. Então, eu deixei um legado naquela pessoa, né? Eu deixei um legado a todos os que eu catequizei. Mesmo que tenha dado bons frutos, como falava ontem, a da semente, né? Mesmo que tenha dado bons frutos ou não, mas eu deixei um legado. Eles nunca vão esquecer que eu fui a catequista deles. Seja na primeira comunhão, seja na crisma, ou seja na catequese de adulto. E também em questão dos meus filhos, eu deixei um legado. Se eles não cumprem com o legado que eu deixei, se eles não seguem o legado que eu deixei, o problema não é meu, né? Eu vivo buscando, eu vivo fazendo oração por eles, né? Hoje, meu filho mais novo, ele segue uma igreja evangélica, eu não sei qual que é o nome da igreja, mas quando ele está em terra, que ele tem tempo, ele vai com a mulher. A minha filha do meio também, essa que namorou o pastor, que mora em Itajaí, também vai numa igreja evangélica lá em Itajaí. A minha filha mais nova vem na igreja católica, tá? Um do que eu estou preparando é o meu neto, filho dela, né? E o meu filho mais velho diz que hoje vai, amanhã vai, coisa e outra, mas pescador é complicado também, né? Mas diz que faz oração, né? E que é católico e nunca vai deixar de ser porque ele nasceu e foi criado aqui, coisa e outra, aquela coisa toda. Então eu não
Não me abalo deles procurarem outra religião. O importante é eles terem uma religião. É eles seguir, não é nem ter uma religião. É eles seguirem os ensinamentos de Jesus. Né? Então, gente, não vamos nos preocupar com bens materiais, em ter, em adquirir sempre mais e mais. Vamos nos preocupar, sim, com o nosso bem maior, que é o nosso espírito. Vamos, sim, pedir a Deus que aumente cada vez mais nossa fé e que sejamos servos fiéis de Deus. Que não falamos o nome de Deus em vão para se promover em alguma coisa. Eu não estou aqui fazendo essa reflexão diária todos os dias para me promover no YouTube, não. Eu disse, por quê? Se fosse para me promover no YouTube, eu não vinha nenhum dia. Sabe por quê? Porque poucas pessoas olham essa reflexão diária. Tem uma que eu coloquei a capa da Bíblia, a foto da página da reflexão. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi a que teve menos visualização. Para ver como o povo está, gente. Ah, isso aí é coisa da Bíblia, não vou nem ver. Né? Mas, como eu tenho falado sempre, pode existir uma pessoa, 2 pessoas que visualizar as minhas reflexões, mas eu vou estar aqui todas as manhãs fazendo a reflexão. Todas as manhãs eu estarei aqui. Não importa quantas pessoas tenham, quantas pessoas vejam as minhas reflexões, mas eu estarei aqui todas as manhãs, enquanto eu puder. Seja aqui fora, seja no meu quarto, seja na minha sala, seja onde for, seja onde eu tiver condição de fazer, eu irei fazer. Um grande beijo a todos, fiquem todos com Deus e reflitam. Reflitam tudo que eu li. Reflitam, façam um exame de consciência da sua vida. Se você está realmente buscando um legado de fé, de amor junto a Deus Pai, ou se você só busca ou só se preocupa com bens materiais, com dinheiro, com status. Pense nisso e coloque Deus acima de tudo e de todos na sua vida. Beijão grande da Mary, fiquem todos com Deus e que Deus abençoe.